Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Vamos continuar resolvendo as questões do concurso público docente EBTT, Ensino Básico Técnico e Tecnológico do IFPA Belém, Física 2022, tá? Então essa questão que eu vou responder agora é a questão de número 44, tá? Então eu vou ler o enunciado e em seguida vou tentar resolver essa questão sobre eletromagnetismo. Então diz o seguinte: é possível estimarmos o campo eletromagnético proveniente dos raios solares através do experimento na medição da chamada constante solar. Ela é uma densidade de fluxo que mede a radiação eletromagnética solar média, a chamada irradiância solar total, por unidade de área. É medida em uma superfície perpendicular aos raios solares, distante uma unidade astronômica do Sol, aproximadamente a distância do Sol à Terra. A constante solar é uma média de um valor variável. Nos últimos 400 anos, variou menos de 0,2%, devido às mudanças periódicas provocadas pela dinâmica da nossa estrela, o chamado ciclo solar, que tem período médio aí de 11 anos. Esta constante inclui a radiação em todo o espectro eletromagnético e pode ser medida através de satélites que orbitam a Terra. O Sol está tão distante de nós que é uma excelente aproximação tratar sua radiação aqui na Terra como constituída por ondas planas. E a figura é essa que está aqui no papel, tá? E aí ele dá a figura, dá algumas equações, né? Que vai ajudar na resolução do problema. Continuando, a luz que recebemos de todas as componentes do espectro visível, mais frequências vizinhas, não é de nenhuma forma monocromática, porém aqui iremos assumir que seja. Então, a primeira aproximação desse problema é considerar que todo o espectro eletromagnético proveniente do Sol são ondas planas e também será levado em consideração que é uma onda plana monocromática. Além disso, a radiação não é uma função contínua. Recebemos inúmeros pulsos de pouca duração que interferem uns com os outros. A intensidade da radiação solar, I, maiúsculo, que atinge a atmosfera terrestre, vale 2 calorias por centímetro quadrado por minuto. Então, quais são os valores máximos de E e B oriundos do Sol e que atingem a Terra, respectivamente? Dados que uma caloria é 4,184 joules, C, que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e ε0, que é a permissividade elétrica no vácuo, é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado dividido por newton metro ao quadrado. Ou seja, essas unidades que eu acabei de dar, todas estão no SI. Todas as respostas, as alternativas estão campo elétrico em volt por metro, ou seja, está no SI, e o campo magnético Tesla. Então está tudo no SI, eu vou ter que converter esses resultados, ao longo do texto para o sistema internacional de unidades e medidas. Então você tem aqui a figura, os raios solares você considera como uma onda plana monocromática, norte-sul, eles atingem aqui a Terra perpendicularmente, ela tem uma inclinação, Então você começa com essa questão 44, aplicando aí um dos conceitos lá do eletromagnetismo, que o vetor de Point ele é dado como campo elétrico produto vetorial com o campo magnético sobre μ0. μ0 é a permeabilidade magnética do meio, no caso o vácuo. E aí você escreve esse vetor de Point, esse B, ele é o produto vetorial entre U e K, U e E, dividido por C. Lembra que esse U é o vetor polarização, é onde é a direção que a onda se propaga. Tá? E aí você vai arrumar a casa, lembra que 1 sobre C é raiz quadrada de ε0 μ0. Então você vai substituir 1 sobre C aqui no numerador, raiz quadrada de ε0 μ0. E aí você coloca esse μ0 dentro da raiz, como μ0 quadrado, simplifica, vai dar uma raiz quadrada de ε0 sobre μ0. É produto vetorial com U, VEC, E. Esse U é o vetor polarização, ele é um vetor, um versor, um vetor de módulo 1, tá? Então aqui ele está só mais para orientar esse resultado no espaço do que para... o módulo dele é sempre 1, O 1 é o elemento neutro da multiplicação.
Então lembrando que se tu tem um campo elétrico aqui na direção X, o campo magnético na direção Y e o eixo Z você tem a propagação da onda eletromagnética, que é a direção do vetor de Point. Então você pode escrever esse vetor de Point, né? Você vai ter que usar uma identidade vetorial, o que é E, VEC, U, VEC, E. Então você tem um duplo produto vetorial dessas três funções vetoriais. Então você pode reescrevê-la como sendo o produto escalar E com E, né? Esse com esse, sobra o versor U, né? O vetor polarização, perdão, o vetor de onda, menos E escalar U vezes o E fora aqui, tá? E aí quando você reescreve dessa forma, né, usando uma identidade vetorial, né, que é esse duplo aqui, produto vetorial entre essas três funções, você reescreve dessa maneira, e aí você sabe que se o campo elétrico oscila no eixo X, esse versor U, que é um vetor de módulo 1, ele está apontando na direção do eixo Z, ou seja, perpendicular. Então esse produto escalar aqui, lembra que é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de 90 graus aqui, ó, vai dar zero. Então esse termo se anula, E com E dá E quadrado, né, o módulo quadrático de E, na direção de U. E aí, novamente, eu vou reescrever esse μ0 em termos de ε0. Então, 1 sobre μ0 é εc quadrado. C é a velocidade da luz. Raiz quadrada de tudo é quadrado vezes U. Então, aqui vai dar ε0 ao quadrado. Com C quadrado, raiz quadrada, você vai simplificar. Você vai reescrever e vai encontrar o vetor de Point como sendo ε0c E ao quadrado, que é o campo elétrico ao quadrado, vezes U, que é o vetor, o vetor de onda que aponta na propagação, na direção de propagação da onda. Então, veja que o vetor de Point está na direção que a onda se propaga. Esse U está no eixo Z aqui, ó. O campo elétrico oscila no eixo X, por exemplo, e o campo magnético no eixo Y, tá? Então, como é que você calcula esse módulo quadrático de E? Então, a gente sabe que o módulo quadrático de E, o campo elétrico foi dado no problema, que é esse aqui, né? O campo elétrico, a sua amplitude, cosseno, né? Desse termo inteiro aqui, K escala R menos ômega T mais uma delta. Esse E é o vetor, o versor polarização, né? Significa esse epsilon chapéu, ele mora aqui no plano XY. Aqui desse plano cartesiano, tá? E aí você calcular o módulo quadrático é multiplicar o vetor por ele mesmo. Quando você faz isso, esse camarada vai embora, né? Epsilon chapéu escalar com epsilon chapéu, como ele é um versor, tem módulo 1, vai dar 1, cosseno quadrado, epsilon 0 quadrado. Fica isso aqui. E aí você vai substituir esse resultado 2 em 1, aqui no lugar de E quadrado. Quando você faz isso, você reescreve o vetor de Point dessa forma. E aí, lembra, né, também foi dado, né, que a intensidade, né, da onda eletromagnética ela é o módulo do valor médio do vetor de Point. Então, o valor médio do vetor de Point, né, como você tem um cosseno quadrado, o valor médio de uma função periódica ao quadrado é meio. Tem 1 sobre 2 aqui. E repete o que já está aqui na frente desse resultado. Então, a intensidade eletromagnética da onda eletromagnética é ε0c, a amplitude do campo elétrico ao quadrado, dividido por 2. Então, esse resultado eu estou chamando de 3, eu vou guardá-lo aqui. Por outro lado, foi dado no problema que a intensidade dessa onda eletromagnética que atinge a Terra, né, oriunda do Sol, vale 2 calorias por minuto vezes centímetro quadrado. Então, vou ter que converter tudo isso aqui para o SI, né? Porque as minhas alternativas estão no SI. Então, vai ficar 2 vezes 1 caloria é 4,184 joule. 1 minuto equivale a 60 segundos. E 1 centímetro quadrado é 10 a menos 4 metro quadrado. Você vai multiplicar tudo, depois dividir por esses valores. Passe 10 a quarta para o numerador com o expoente trocado. Depois que faz toda essa operação, você vai encontrar esse valor de 0,139.466 e assim por diante, é uma dízima. A unidade, lembra que a intensidade ela é potência por área, como foi dito no texto do problema. Então, potência é dada em watt e área é metro quadrado, né? Lembra que potência é energia por tempo, né?
que é energia por tempo e aqui é área. Então isso aqui vai ser potência e esse termo aqui é área, tá? Esse é o resultado que foi dado. Então a minha intensidade deu esse número vezes 10 a quarta, multiplica 10 a quarta aqui, a intensidade vai dar 1.394,67 aproximadamente, watts por metro quadrado. A minha intensidade, de acordo com o meu resultado em 3, é dado por ε0 ser E0 ao quadrado sobre 2, eu vou substituir, tá aqui, ó, dado por esse termo. E aí eu vou encontrar quanto equivale a minha amplitude do meu campo elétrico, que é zero. Passe 2 multiplicando e esse ε0c que multiplica para o outro lado dividindo e o quadrado vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. E aí você multiplica no numerador, substitui ε0, 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado por newton vezes metro quadrado, tá tudo nesse I, e o C, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Ao substituir e tirar a raiz quadrada, você encontra um valor de ε0 de 1,025 vezes 10 a terceira volts por metro. Para o módulo de E, né, obtemos. Então esse é o epsilon, esse é o E, a amplitude do campo elétrico. Tá? Lembra que o vetor campo elétrico é dado por essa expressão, né? Então você substitui aqui, se você quer calcular o módulo de E no seu valor máximo, lembra que o cosseno é uma função periódica que varia de menos 1 a 1. O valor máximo dele é 1. Então esse termo todo aqui é 1. Calcular o módulo, esse camarada aqui tem módulo 1, vai dar o próprio módulo de E0, ou seja, vai dar o próprio valor que nós encontramos aqui para a amplitude inicial do campo elétrico, né? Então esse aqui é o valor do campo elétrico máximo, o módulo, 1,02, né, vezes 10 a terceira volt por metro. E já para o campo magnético, você vai ter uma expressão, né, que nós sabemos, né, que o campo magnético é 1 sobre C, o vetor de onda, que é o chapéu VEC E. E aí, se você quer calcular o módulo máximo desse campo magnético, esse camarada tem módulo 1, né, não interessa, fica só 1 sobre C, e o módulo máximo aqui de E é o E máximo que nós encontramos aqui em cima. Você vai substituir o no E máximo, dividir por C, e vai encontrar 3,4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então, o campo elétrico máximo é 1,02 vezes 10 a terceira volt por metro e o campo magnético máximo é 3,4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Esses são os dois resultados que é pedido no problema, logo você tem que marcar a alternativa D dessa questão 44 deste concurso. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.